Mais uma vez com você para o programa Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia, desejando que o melhor de Deus esteja sempre presente na vida de todos vocês. Quero ministrar nesta hora a palavra de Deus, que é rica, viva, gloriosa e poderosa. Quero orar com vocês, ministrando os milagres divinos na vida de cada um, e quero pedir a Deus para que esteja conduzindo vocês a pastos verdejantes, águas tranquilas, e também levando vocês ao esconderijo poderoso do Altíssimo, para que vocês possam desfrutar de uma vida tranquila, de uma vida vitoriosa, de uma vida abençoada. Falando ao Coração de hoje está começando. Durante meia hora eu quero orar com vocês. Eu quero ministrar a palavra de Deus aos vossos corações. Eu quero conduzir vocês a experiências reais, importantes e gloriosas com Deus. Abra o coração neste instante. Vamos fazer deste programa o nosso culto de hoje, o nosso encontro com Deus, o nosso momento devocional e receber de Deus aquele fortificante importante para a nossa alma, para que você, diante dos embates, diante das decepções, diante das frustrações, diante das tristezas e dificuldades que a vida impõe, possa estar de cabeça erguida, dizendo: vou vencer cada obstáculo, vou superar cada limite e vou chegar a lugares importantes com Deus. Viva uma vida melhor, tendo Deus como sua bandeira, a palavra de Deus como sua bússola e a fé em Cristo como a sua força para vencer e cantar grandes cânticos de vitória. Durante o programa eu vou fazer orações ungidas, vou compartilhar um testemunho de milagre operado por Deus através do programa, vou ministrar o salmo de campanha da semana. Hoje é segunda-feira, já são 909 semanas propondo aqui as campanhas dos salmos. E o salmo dessa semana, salmo preciosíssimo, Salmo 48. Coloca no coração o propósito de fazer esta campanha. Leia o Salmo 48 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total. Coloca um propósito, um desafio, um projeto, um sonho diante de Deus e veja a boa mão de Deus estendida, operando milagres importantes na vida. É sempre importante ler a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa inspiração espiritual importante para vencermos as lutas que a vida terrena impõe. E quando você lê a palavra de Deus, você tem mais fé. Quando você tem mais fé, você agrada a Deus. E quando você agrada a Deus, você recebe força. E recebendo força, lembra de Davi? Venceu pela força do Senhor dos Exércitos. Lembra de Abraão, lembra de Moisés, lembra de tantos outros e outras pessoas, e outras como mulheres e homens que venceram as lutas da vida, crendo em Deus, tendo uma fé viva no Senhor, e você adquire esta fé lendo a palavra. Por isso, faça a campanha do Salmo 48 e deixa Deus fazer grandes obras na vida de cada dia. Durante o programa, eu vou recebendo os nomes que chegam para mim para serem apresentados diante de Deus no altar da intercessão. Quer ter o seu nome apresentado na oração de hoje? Você vê aí na tela 2 números de telefone. Um deles é o nosso fixo, o outro é o nosso WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, passa uma mensagem por escrito com o seu nome e inclua quantos nomes você queira e nós vamos orar juntos no final do programa. E a boa mão do Senhor Deus estará tocando poderosamente a vida de todos de maneira especial e de maneira gloriosa. Saiba você que orar é falar com Deus. A oração é a ação nossa diante de Deus, com fé, com alegria, com fervor no coração e com aquela confiança inabalável do agir de Deus a nosso favor. E a própria Bíblia diz que quando Deus age, ninguém pode impedir. Então vamos viver
no programa de hoje esta fé viva em Deus e desfrutar de um tempo de paz, de um tempo de alegria, de um tempo de bênçãos, de um tempo de comunhão. Deus tem algo grande para vocês. Deus tem algo grande para todos nós. Deus tem sempre algo grande para as nossas vidas. E no transcorrer do programa, eu vou ler também um testemunho importante de milagre operado por Deus. Se você crê, você recebe o milagre. Mas quando você receber este milagre, não deixa de compartilhar, porque compartilhando você estará demonstrando sua gratidão e ajudando outras pessoas a crerem também e buscarem a Deus de todo o coração. Então é isso que nós devemos cada dia vivenciar e desfrutar na presença de Deus. Quero convidar você para estar conosco aqui na Betel no transcorrer desta semana. Nós temos na quarta-feira, às 8 da noite, o nosso culto de meio de semana, e no domingo nós temos 10 da manhã e 7 da noite, 2 cultos abençoadíssimos para você ser ricamente abençoado e abençoada por Deus. Venha estar conosco e saiba você que aqui na Betel nós procuramos cada dia chegar mais perto de Deus e venha nesta caminhada viver estas bênçãos gloriosas e preciosas que Deus, o Senhor, nos dá. A primeira oração que eu faço no programa é pedir a Deus para abençoar e recompensar todas as pessoas que me ajudam financeiramente a manter este programa no ar. Estou com este programa diariamente, ininterruptos, 19 anos. Agora, em setembro, estou comemorando 19 anos de programa. Estamos entrando agora no ano 20. E sabe por que nós temos tido condições de manter esse programa no ar por tanto tempo? É por causa das contribuições voluntárias, de amor, de coração, de tantas pessoas como você que já contribui. E então eu vou orar pedindo a Deus para abençoar. E se você ainda não contribui com esta obra de fé, porque à medida que tem contribuições, eu vou expandindo o programa, eu vou alcançando outras cidades e vivendo desta forma, o Falando ao Coração com pessoas de lugares distantes. Então eu conto com seu apoio. Quer ser um evangelista associado, ou seja, quer associar-se a mim para juntos nós levarmos a palavra de Deus a muitos corações? Você passa uma mensagem pelo WhatsApp dizendo deste propósito, meu pessoal entra em contato com você e você acerta os detalhes da sua contribuição. Caso não tenha o WhatsApp, liga no fixo em horário normal de funcionamento da igreja e alguém vai te atender e você diz deste propósito que é importante e maravilhoso. Saiba você que a obra de Deus é feita por pessoas que se oferecem para trabalhar. E às vezes você quer trabalhar, mas a idade já não permite mais, ou tem outras limitações. Então associa-se a mim e nós juntos vamos fazendo esta obra e a recompensa será grande de Deus na vida de cada um. Porque Deus, o dono da obra, é aquele que dá a recompensa. Eu quero, antes de orar, ler aqui com vocês alguns nomes de pessoas que atenderam o meu apelo e vêm somar comigo nesta obra evangelística e missionária. Maria Abadia Terêncio, de Goiânia. Maria Belém Barbosa Santos, de Aparecida, de Goiânia. Lodi Martins dos Santos, de Caldas Novas, Goiás. Gilberto Germano da Costa, de Anápolis, Goiás. E Joaquim Pereira dos Santos, de Alvorada, no Tocantins. Eu louvo a Deus por todos vocês e gostaria no próximo programa ler os nomes de vocês que estão me assistindo hoje aqui também, somando comigo nesta obra importante de pregação do Evangelho de Cristo. Quero orar pedindo a bênção de Deus na vida de todos vocês. Oremos então. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu levanto minha voz diante do Senhor para pedir a favor de todas estas pessoas que contribuem com este programa, que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Que o Senhor possa fazer estas pessoas recompensadas, prósperas, abençoadas e vitoriosas. Pai, obrigado por cada pessoa que apoia este programa. Obrigado por cada pessoa que contribui com este programa. E obrigado por cada pessoa que me dá o privilégio da sintonia diária neste programa. Abençoa e recompensa a todos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e glórias a Deus. Eu quero
em seguida, ler com vocês um testemunho de milagre operado por Deus na vida de alguém. Olha aqui, hoje o testemunho é de Liliane de Jesus Abreu da Silva, da cidade de São Luís do Maranhão, capital do estado do Maranhão. Prezado pastor Gentil, estou muito feliz em poder participar do Falando ao Coração e, na oportunidade, contar o meu testemunho. Faço sempre as campanhas dos Salmos e oro todos os dias no altar da intercessão e tenho visto o manifestar da glória de Deus em meu lar. Meu irmão tinha uma casa que não conseguia vender, então eu disse para ele fazer um propósito diante de Deus pedindo aquela bênção que ele precisava, que era o vender da casa. Assim fomos para a oração e para as campanhas dos Salmos. Deus ouviu o nosso clamor. Ele vendeu a casa muito bem, está muito feliz. E como prova do nosso agradecimento, estamos enviando uma oferta para o programa e dizendo que vale a pena confiar em Deus, em Jesus Cristo e buscar a sua presença. Obrigada, pastor Gentil, pelos ensinamentos da palavra de Deus que nos proporcionam tempos de crescimento e também de experiências sobrenaturais com o nosso Senhor Jesus. A Deus toda honra, a Deus toda glória. Amém. Esse é o testemunho da Liliane de Jesus Abreu da Silva, da cidade de São Luís do Maranhão, e nos dá muita alegria receber este testemunho. Se você já alcançou algum milagre aqui através do Falando ao Coração, faça como a Liliane lá de São Luís do Maranhão e compartilha conosco este testemunho. Você tem o WhatsApp, o nosso WhatsApp você vê aí na tela, pode transcrever este WhatsApp, você ou pode até gravar um áudio com o WhatsApp. Não dá para gravar, agora que eu lembrei. O nosso WhatsApp é conectado no computador, então tem que ser mensagem por escrita. Então, escreva aí o seu testemunho ou liga no fixo e compartilha com o nosso pessoal este testemunho que você tem e será um prazer ler aqui e com isso edificar muitas pessoas, porque assim como a Liliane tinha o irmão precisando de vender uma casa, vocês têm parentes, têm pessoas de casa, têm vocês mesmos que têm seus projetos, têm os seus sonhos e nada melhor do que buscar a Deus e crer que Deus pode fazer esta grande obra na vida de cada um. Saiba você que crer em Deus, confiar em Deus será sempre um exercício importante e maravilhoso que nós precisamos fazer com que ele seja exercitado por nós, vivido por nós, porque isso fortalece os nossos músculos espirituais e nos dá uma confiança plena no Deus vivo. Eu quero neste instante ler com vocês o salmo de campanha desta semana. É o Salmo 48, é um salmo preciosíssimo. Eu vou ler, vou comentar os versículos do salmo e quero que você, ao fazer a campanha, esteja atento a cada doutrina, a cada ensinamento, a cada despertamento que Deus nos dá através da sua palavra. Então, vamos ler, vamos para a Bíblia, vamos ler o Salmo 48, versículo por versículo, e que você possa fazer esta campanha. Olha, já são 909 semanas propondo aqui as campanhas do Salmo. Logo, logo nós vamos completar aí 1000 semanas fazendo essas campanhas. E o quanto Deus tem abençoado vidas no mundo inteiro através dessas campanhas. Isso é algo inédito aqui do Falando ao Coração. As campanhas dos Salmos existem para que vocês possam conhecer mais a Deus, viver mais perto dele e desfrutar de bênçãos importantes e preciosas a cada dia. Vamos então para a Bíblia Sagrada, Salmo 48, 14 versículos, mas você terá muito prazer de ler estes 14 versículos diariamente, 5 vezes, completando assim 20 leituras durante 5 dias, 20 vezes as leituras, completando 100 leituras no transcorrer da semana. Então, olha, você lê o Salmo 48, de 1 a 14, 20 vezes hoje, 20 vezes amanhã, 20 vezes quarta, 20 vezes quinta, 20 vezes sexta, 5 dias, 100 vezes no total. E Deus vai fazer uma grande obra na vida de cada um. Este salmo,
ele começa dizendo assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Olha, os filhos de Coré, ao escreverem este salmo, eles exaltam a grandeza de Deus, porque Deus é maior do que nós pensamos, Deus é maior do que nós imaginamos, Deus é maior até do que nós entendemos. Deus é poderoso, Deus é eterno, Deus é um ser que não envelhece, Deus é um ser que não precisa de dormir, Deus é um ser que está sempre vivo, atento e pronto para operar em cada coração, em cada vida, em cada pessoa. E Deus tem um amor extraordinário por todos nós. Então, em tudo, Deus demonstra a sua grandeza. Grandeza no amar, grandeza no libertar, grandeza no operar, grandeza no ser, grandeza no viver, grandeza em todas as áreas. Por isso, esses escritores, que são os filhos de Coré, ao escreverem este salmo, eles começam dizendo: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Todos nós temos o dever, a responsabilidade de engrandecer Deus na nossa vida. Louvar a Deus por tudo quanto Ele é, por tudo quanto Ele faz, por tudo quanto Ele opera. E devemos viver isso. Quando você diz graças a Deus por alguma coisa vivida, você está louvando a Deus. Quando você diz se Deus quiser, isso vai acontecer, você está louvando a Deus. Quando você diz que Deus é maravilhoso, que Deus é glorioso, que Deus é sublime, que você ama este Deus, você está exaltando a pessoa de Deus. Então, tudo que você fizer, não faça da boca para fora, mas faça de coração, exaltando e bendizendo a Deus, porque Ele é grande e digno de ser louvado. Ele é digno de ser honrado, glorificado e exaltado. Mas, acima de tudo, ser servido e também ser seguido. Porque não adianta você buscar a Deus quando você tem uma necessidade e no seu dia a dia você esquecer deste Deus, nem pensar que Ele existe. Então vamos andar com Deus e servir a Ele de coração. O versículo 2: de bela e alta situação, alegria de toda a terra é o Monte Sião, aos lados do norte, na cidade do grande rei. Olha, onde Deus manifesta a sua glória é onde nós estamos. Aqui está falando de um determinado lugar da terra, né? Na região ali de Jerusalém, mas não quero dizer que Deus está somente lá. Deus está com você aí onde você está, na sua casa, na sua cidade, na igreja onde você frequenta. E se você não está frequentando, você está errado com isso, porque é necessário frequentar uma igreja. Deus tem um compromisso com o seu povo, tanto é que Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou. Veja, Deus habita no meio dos louvores. Então nós precisamos de congregar, nós precisamos de juntar com outras pessoas para cultuar a Deus. Às vezes alguém diz assim: eu decepcionei com o pastor, decepcionei com a igreja, decepcionei com isso, com aquilo, hoje eu não tenho igreja nenhuma. Você não serve a Deus por causa de pessoas, você serve a Deus por causa do próprio Deus. Então, se você decepcionou com alguma igreja ou com alguém que frequentava a igreja com você e tal, saiba, as igrejas terrenas, humanas, são feitas por pessoas, são frequentadas por pessoas. E as pessoas falham. Judas, que era discípulo bem próximo de Jesus, não falhou? Então as pessoas falham, mas nós não podemos de forma alguma deixar de congregar, deixar de reunir para cultuar e desfrutar da comunhão uns com os outros por causa do erro de um e de outro. Então, se você está afastado, volte para a sua igreja ou procure uma igreja mais próximo da sua casa, uma igreja que tem compromisso com a Bíblia Sagrada, uma igreja que prega a palavra salvadora e preciosa de Cristo e sirva a Deus com alegria. Viva a fé cristã com alegria. Tenha comunhão com aqueles que ali estão, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, isso é comunhão. Eu estou presente. E também, Deus habita no meio dos louvores. Isso é glorioso. Vamos para o versículo 3. Nos palácios dela, Deus te fez conhecer como um alto refúgio. Veja que a Bíblia apresenta Jesus como pastor
que nos guia a pastos verdejantes, nos apresenta Deus como um refúgio poderoso, onipotente e glorioso para que nós possamos nos resguardar. Nos apresenta o Espírito Santo como aquele que ilumina e que consola os nossos corações, de tal forma que Deus tem uma bênção completa. Ele salva, ele fortalece, ele salva por Jesus Cristo, fortalece pelo Espírito Santo e nos conduz como pastor eterno para pastos verdejantes e águas tranquilas de cada dia. Versículo 4. Pois eis que os reis conspiram, juntos vieram chegando. Vou ler os 5 em seguida. Viram-na, então ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Veja, a presença de Deus é algo glorioso. A presença de Deus é algo maravilhoso. A presença de Deus é algo sublime. Mas para aqueles que têm comunhão com Deus, para aqueles que abriram o coração para Jesus Cristo, recebendo como Salvador, porque a porta de entrada da salvação é o caminho que é Jesus Cristo, é a porta que é Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que viver a vida cristã é desfrutar de uma comunhão com Cristo, e aí vocês às vezes criam dificuldade, ou as pessoas às vezes criam dificuldade para entender Deus, Jesus, Salvador, e nós não precisamos estar questionando sobre isso, e aqui em poucas palavras eu poderia te explicar, mas isso não vai resolver muito. Então abra o coração e diz: eu quero é Deus, eu quero Jesus, eu quero o Espírito Santo, e sirva a Deus, e você vai entendendo todas estas coisas de forma a servir a Deus. Só para um exemplo, você pega a água, ela tem estado líquido, gasoso e sólido. E tudo continua sendo água. Então, tudo é Deus. Só que Deus manifesta como Espírito Santo para consolar, como Jesus para salvar e como Deus para proteger. Maravilha, não é? Versículo de número 6. Aí se apoderou deles o tremor, sentiram dores como as de uma parturiente. Versículo 7. Como um vento oriental quebraste as naus de Tarsis. Versículo 8. Como temos ouvido, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Aquilo que Deus faz é eterno. Aquilo que Deus faz é poderoso. Isso assusta as pessoas. Às vezes alguém cheio de autoridade, cheio de domínio, cheio de poder humano, começa a pensar que é melhor do que Deus, do que é maior do que Deus. Mas quando chega diante de Deus, se não tiver a humildade para reconhecer, saia correndo, porque fica com medo. Para eles torna-se um terror, porque essas pessoas pensavam que eram maiores do que Deus, quando aproxima-se de Deus, vê que Ele é maior do que todas as coisas e diz: o que eu tão pequeno vou fazer aqui perto desse ser tão grande? Agora, quando nós abrimos o coração e deixamos de ser criatura para ser filhos de Deus, ao crer em Jesus Cristo, tem este privilégio de tornar-se um filho de Deus, aí você aproxima dele como um pai amoroso, como um pai glorioso, como um pai protetor, como um pai abençoador. Vamos para o versículo 9. Temos meditado, ó Deus, na tua benignidade no meio do teu templo. Olha, a Bíblia sempre nos conduz a fazer parte de um lugar onde Deus é adorado. Aqui está falando mais uma vez disso. Templo. Templo é um lugar do povo reunir para glorificar a Deus. É um lugar do povo reunir para exaltar o nome do Senhor. Versículo 10 diz assim: como é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os confins da terra. De retidão está cheia a tua destra. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus correto, Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus sublime e que nós devemos sempre reconhecer como Deus e pode ser Senhor da nossa vida. Porque como reconhecemos a Ele como Senhor, nós nos tornamos servos, não porque haja uma imposição, mas é porque nós temos prazer de servir a este Deus com alegria. Alegre, versículo 11, alegre-se o monte Sião, regozijem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus opera, aquilo que Deus concede, é algo que alegra profundamente os nossos corações. Versículo 12, dai voltas a Sião, ide ao redor dela, contai as suas torres. Quando você começa
a analisar as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus. Somos como torres que se levantam. Aí você olha aquela torre, aí você vê outra torre mais alta, outra mais alta, outra mais alta, porque as grandezas de Deus são perfeitas, gloriosas e eternas, como torres que se levantam para demonstrar o quanto Deus é maravilhoso. Versículo 13. Notai bem os seus antimuros, percorrei os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Olha, nós temos o papel de viver a vida cristã e deixar uma marca através de nós para aqueles que vão nos acompanhar no transcorrer da vida ou vão nos seguir, porque nós seguimos ao Mestre dos Mestres, que é Cristo. Último versículo, porque este Deus é o nosso Deus, para todo sempre ele será nosso guia até a morte. Este aqui é um compromisso. Esse salmo termina dizendo deste compromisso. Nós temos um Deus, não é para um fim de semana, não é para um dia de necessidade, não é para um dia de dificuldade, mas é todos os dias. Na hora da tristeza, na hora da alegria, na hora do problema, na hora da facilidade, na hora da solução, em todas as horas nós estamos com Deus, para o que deve e é, porque tudo pode falhar, mas Deus nunca falha. E andar com Ele será sempre um exercício importante e maravilhoso. Faça esta campanha, leia este salmo 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total. Quero neste instante ungir a minha mão e orar pedindo a Deus para abençoar todos vocês e todos os nomes, todas as pessoas cujos nomes chegaram aqui para mim. Oremos juntos nesta hora. Senhor Deus e Pai, que a tua poderosa mão esteja estendida agora. É no nome de Jesus que eu te peço, sobre todas estas pessoas, alcançando-as com a tua graça, com teu amor e com teu poder, e fazendo obras profundas e maravilhosas na vida de cada uma delas. Pai, levanta o que está fraco, alegra o que está triste, abre porta para aquele que está enfrentando dificuldades na vida, cura o que está enfermo, porque no nome de Jesus eu repreendo todo o mal na vida dessas pessoas e declaro vitória sobre os seus sonhos e projetos. Sê com todos e todas, Pai, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. É sempre importante e maravilhoso dizer que para mim é um privilégio poder estar com vocês diariamente. Vocês podem me assistir através das televisões, vocês podem me assistir no YouTube, né? Quando entrarem lá no YouTube, procure lá por Falando ao Coração ou Pastor Gentil, vocês vão encontrar o Falando ao Coração. E ao entrarem lá, não deixe de se inscrever no nosso canal e não deixe também de dar o seu positivo lá, o seu like lá, e isso valoriza o programa. Conto com o apoio de todos vocês. E saibam, no próximo programa, se Deus nos permitir, estaremos juntos para mais um momento de fé, momento de alegria, momento de comunhão. Diga comigo agora, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.